Salve agraciados! Nós estamos aqui hoje nesse encontro de mais um podcast Pode Agraciar, onde Deus com certeza usará essa oportunidade desse podcast para poder falar com você através dos nossos convidados. E essa é a nossa intenção. A nossa intenção é justamente abençoar a sua vida com cada um dos convidados que vem aqui para poder compartilhar a sua experiência de vida, o seu testemunho com Deus, a sua experiência com Deus, para edificar as nossas vidas. Então, hoje nós estamos em mais uma oportunidade de ter um episódio do nosso Pode Agraciar, do nosso podcast, o seu podcast. E nós temos uma convidada muito especial que eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco acerca dela, tá? Porque ela é uma pessoa maravilhosa, ela também é uma amiga cheia de Deus, tá? Então eu quero falar um pouquinho para você sobre essa convidada que estará conosco nesse dia. Você com certeza já sabe, por conta do cartaz que fica divulgado, e nós já divulgamos um pouco sobre ela no nosso Instagram. Mas eu quero falar um pouco sobre ela antes da gente bater um papo. Ela é uma mulher cheia da presença de Deus. Carrega um testemunho poderoso sobre o que Deus fez na vida dela. E tem uma alegria, gente, que é contagiante, que nos inspira, tá? Quem conhece a Karen sabe que ela é alegria pura. Ela é alegria pura. E isso cativa a gente, contagia a gente sabe que isso faz bem para todos os que cercam ela. Ela é uma pregadora da palavra de Deus e vive intensamente o propósito para o qual ela foi chamada. Ela tem uma história marcada pela graça, pelo amor, e ela tem experiências transformadoras para compartilhar conosco nessa tarde, nesse dia. E o nome dela é Karen Assis. Deus! Muito bem-vinda! Gente, eu olho pra cá. Pode ficar à vontade, Gente, nós que temos... apresentação! Amiga, meu Deus do céu, cheia cara! de Deus, velho. Gente, eu tô muito feliz de estar aqui Ai, que com bom. essa amiga querida, Rafa, a nossa Dora Aventureira, Ai, meu Deus. Barbie Profissões. E eu quero glorificar a Deus pela sua vida, viu? Tô muito feliz de Amém. estar aqui e saber que você acha tudo isso daí, né? Meu Deus do céu, a gente se sente até... Mas é. Eu tô muito feliz de estar aqui, amiga. Obrigada pelo convite. Eu que estou muito feliz por essa oportunidade que Deus preparou. Gente, eu tava querendo trazer a Karen aqui há algum tempo, né? Mas a agenda dela é muito cheia, então fica meio difícil, porque é uma pregadora que não para. Mas glória a Deus que eu consegui trazer ela para ministrar no nosso culto aqui dos jovens na minha igreja. E aproveitando, já conciliou dela ficar pro podcast para gravar, entendeu? Então tem que ser assim, estratégico. Eu amei. Mas o prazer é todo meu de ter você Amiga. aqui, compartilhando o pessoal lá da igreja. Amor a ministração, a sua presença. Como eu disse, a alegria dela é contagiante. E mais ainda, o pessoal, quando viu você ministrando ali, viu, nossa, ela é cheia de Deus. Que presença. Nossa, e o seu testemunho também edificou muitas vidas ali. Muitas pessoas, ao ouvirem um pouquinho do que você compartilhou, a gente vai aprofundar um pouco aqui também acerca do que Deus fez na sua vida. E algumas pessoas que ouviram um pouquinho já ficaram assim, nossa, como Deus é maravilhoso, né? O que Deus fez na vida dela. E a nossa intenção aqui é justamente glorificar a Deus com o testemunho daquilo que ele fez na sua vida. Então, nós iremos falar hoje um pouquinho sobre uma vida marcada pelo propósito de Deus. Você sabe qual é o propósito de Deus na sua vida? Pois é, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje, né? Porque nós precisamos entender qual é o nosso chamado, o nosso propósito aqui nessa terra. Tá bom? Sim. Então, Kari, pra gente começar, Diga. eu gostaria que você falasse um pouco mais, né, sobre sobre você, a sua vida, quem é a Karen, né? Que poucos conhecem, né? A gente conhece um pouco sobre a Karen da rede social, sobre aquilo que você compartilha, mas fala um pouco mais sobre quem é a Karen. Então, amiga, a Karen é aquela ali das redes sociais mesmo. Não tem muita coisa que vocês não saibam. Mas eu sou de fato muito alegre. Eu amo ser feliz. Não que eu seja todo o tempo, todo momento, né? Mas eu amo ser alegre. Os Divertidamente, quem já viu o desenho, né? Porque Rafael não é de filme e desenho, não. Já viu Divertidamente, João? Muito bem, João. Divertidamente é aquele desenho. Eu sou a alegria, mas de vez em quando eu também sou a tristeza. Então, assim, eu sou alegre, eu sou intensa. E eu sou muito feliz de ter sido escolhida pelo Senhor.
né, é muito bom saber que ele que me escolheu, né, não fui eu que escolhi ele, foi ele que me escolheu. Então eu sou muito feliz por isso, a maior alegria da minha vida é a salvação, e acho não, tenho certeza, é isso que me faz alegre, é Jesus, ele traz essa alegria pra minha vida. Ai, glória a Deus. Aproveitando, já diga pra gente, né, 3 palavras, né, que definiriam Karen, a personalidade da Karen Assis. Alegria, alegria, Não muita pode alegria, faltar, é. alegria. Eu sou muito intensa, às vezes é até um pouco, às vezes é complicado essa minha intensidade, eu sou muito amiga, né, amiga. Sou Muito muito amiga, né, amiga, amiga. né, amiga? Eu sou amiga, eu sou amiga, Ela é. eu não tenho muitos amigos, eu conheço muitas pessoas, mas tenho poucos amigos, mas quando eu sou amiga de verdade. Então, assim, eu sou muito intensa, sou bem alegre, às vezes irritante, e intensa, assim, demais. É isso. Ela é Isso sanguínea. falar da gente, né, amiga? É muito difícil, né. Você é alegre e falou até intensa demais, né, Aham. mas isso traços da personalidade. Uhum. Para quem assistiu o primeiro podcast, nós falamos um pouquinho sobre a Karen, eu e Verônica, e para quem não conhece a Karen, para quem não sabia quem era a Karen, essa é a Karen que nós mencionamos Sou eu. no podcast anterior, falando que é sanguínea hemorrágica, porque ela é alegria, ela é isso aí, gente. Por onde ela passa, ela contagia o ambiente, isso é maravilhoso, muito bom Eu amo mesmo. ser feliz, gente, eu gosto de gente feliz, Tem que ser feliz. entendeu? Eu sou Quem feliz. tem Jesus, tem alegria. Menina, não tem como, é Né? impossível, Rafaela, não Exatamente. dá, gente, eu sou feliz, então, tá triste, me manda um direct, eu vou te mandar uns memes, rapidinho tu vai ficar feliz, entendeu? Eu vou falar contigo, eu vou conversar, a gente arruma isso daí. Acompanhe os stories dela, que ali você já vai ficar feliz, porque ela posta cada coisa nos stories ali. Gente, às Aleatório, vezes tá, ela gente? tá pregando, mas ela tá dando uma palavra do nada, assim, ela solta alguma coisa que você vai rir, vai alegrar seu dia, você ainda vai receber de Deus, tá? Mas, Karen, compartilha com a gente também uma curiosidade sobre você que talvez você não compartilhou, não é de compartilhar muito na sua rede social e as pessoas não sabem. Curiosidade, eu já descobri uma hoje que eu não sabia muito, né? A jiu-jiteira. Ela é jiu-jiteira. Então, né, lá em casa a gente respira Bíblia e jiu-jitsu, né, meu marido é faixa marrom, meu cunhado é faixa preta de jiu-jitsu, Uhum. e meu irmão também é faixa preta. Eu fiz também quase 3 anos, depois mais 1 ano, mas eu parei, sou faixa branca não tem direito de falar muita coisa. Mas eu amo jiu-jitsu, eu sou diarista, tá, gente, inclusive, se você estiver precisando, dos meus trabalhos, do meu serviço, Sapucaia, a gente resolve, tá, não é problema pra mim, tá, eu gosto de trabalhar, e acho que não tem muito, né, porque nos meus stories tu sabe, né, amiga, eu vou falando, então Aham. não tem muita coisa que você não saiba. É, é isso aí, tá, gente, precisando dos meus serviços como diarista, estão aí. Ai, gente, mas a Karen é uma bênção. E nós queremos falar um pouquinho sobre essa questão de propósito. E para quem não conhece a Karen, ela tem um testemunho que edifica muito, a gente vai entrar um pouquinho sobre isso, vai falar sobre muitas coisas. E eu queria justamente começar a entrar um pouco nesse assunto de propósito, né, de como que Deus usa os propósitos ou situações da vida para justamente começar a nos mostrar o propósito que ele tem para gente, né, para as nossas vidas, né, para usar as nossas vidas. Então, eu gostaria de entrar nesse assunto com você, já abordando um pouco sobre como você começou a ter esse entendimento, quando você percebeu de fato que Deus, ele tinha um propósito específico para você. Olha, bom, não cresci no berço, né, cristão, né, Uhum. minha avó era, né, uma mulher de Deus, missionária Maria da Conceição, que já dorme no Senhor. A minha mãe, na adolescência, frequentou, né, também, foi e tudo mais, mas depois se afastou. Meu pai também, e aí minha mãe, né, engravidou de mim, com 19 anos mais ou menos, e ali minha mãe se desviou, então eu ficava com a minha avó, que era crente, então de pequenininha minha avó me levava para o círculo de oração, e aí quando eu fui indo para adolescência eu fiquei mais com os meus pais, então ali eu comecei a conhecer o mundo, né, bem Uhum. novinha, né, primeira vez que eu usei droga, eu acho que foi cola, né, que eu baforei, a gente falava isso, né, Nossa. cola, Aham. benzina, e aí eu tinha mais ou menos de 13 para 14, Nova então. bem novinha. Eu ainda Nossa. brincava de barro, mas eu muito curiosa,
até hoje, eu sou muito curiosa, investigativa. Você dá uma olhadinha lá no meu Instagram que eu mostrei umas coisinhas dessa casa que eu descobri, você vai ver. Então eu sou muito curiosa, né. E aí muito nova, conheci droga muito nova, e foi as primeiras o primeiro contato que eu tive com qualquer coisa, né, química, foi cola e benzina, não recomendo, por favor, né. Então assim, ali, hoje eu tenho entendimento, né, que eu poderia hoje estar numa cracolândia. Eu também experimentei o crack, né, e Deus não permitiu de eu estar lá. Eu lembro que quando eu fumei crack a primeira vez, eu detestei o cheiro, é um cheiro desagradável. Então, eu comecei a perceber que, por mais que eu ia me afundando, sempre tinha uma mão me puxando, sabe. Uhum. Não literalmente, mas eu sentia que sempre que eu me afundava, alguém me buscava, eu saía. Então ali eu já comecei a ver que Deus tinha um propósito na minha vida. E assim, minha mãe, né, ela levantou a mão para Jesus, né, primeiro do que eu lá em casa. Na verdade minto, foi meu irmão acho que tinha 9 anos, Rafa, e ele ia para o círculo de oração, né, e ele levava a camisa do meu pai para a igreja e pedia às irmãs do círculo de oração a hora pelo meu pai, para ele parar de beber cachaça, meu irmão com Uhum. 9 anos. Meu Deus. E aí então assim, Deus começou a trabalhar através do meu irmão com 9 anos, minha mãe veio também, e minha mãe começou a orar por mim, né. Então, assim, era muita vergonha na rua, a polícia entrava na minha casa, né, uma vez entraram na minha casa, porque falaram que eu estava com droga, porque eu escondia droga para os meninos na minha casa, né. Uma vez a polícia pegou a gente dentro de uma mata lá, apanhei de polícia, né, seu pastor é polícia aposentado, né, amiga. É. E apanhei, né, de polícia, mas sempre, de tudo que eu vivi, sempre tinha um livramento. Uhum. Então, por mais que eu tentava não enxergar, eu sabia que era a mão de Deus, né. Sim. Às vezes eu ia nos lugares de culto e Deus usava alguém para falar: "Ó, Deus tem uma obra na tua vida, Deus vai te fazer uma missionária". E mesmo que eu não entendia, eu sentia que algum momento ali eu ia, Uhum. mas eu teimava, né, eu voltava, mas sempre tinha uma mão que me puxava. Então já lá no mundo eu sabia que Deus tinha um propósito na minha vida. Às vezes, talvez você não entendia como, né. Como que ele vai Aham. fazer? Olha a minha situação. Sim, Porque a gente tem muito disso, né, de às vezes receber uma palavra da parte de Deus e olhar para nossa situação momentânea, né, daquele momento ali, e parar e pensar, tipo: "Como Deus vai fazer? Olha o meu estado agora, olha quem eu sou agora, olha onde eu me encontro agora. Como que Deus vai usar a minha vida para ser uma missionária, para ser uma pregadora, ou para estar em algum altar fazendo a obra de nossa. Deus, se eu sou usuária, se eu estou nessa situação". Sim, Então a gente fica limitando exatamente. Deus nisso aí, né, como que a gente enfim, mas a gente, graças a Deus, serve a um Deus que ele pode todas as Ele coisas, pode, né. né, não tem fundo de poço que a graça não possa alcançar. A graça de Deus, ela é o favor imerecido de Deus. A graça de Deus, ela constrange a gente, né, Rafaela. Uhum, Eu me lembro exatamente. de chegar de manhã, né, e a minha mãe, com a graça de Deus, as pessoas falavam para ela assim: "Deixa na rua, tu é boba de receber ela em casa". Mas a graça que estava sobre ela me alcançava. Que ela Uhum, podia me colocar na rua, mas ela me recebia com um prato de comida, com um abraço. sim, Né, porque a graça de Deus é exatamente isso, você não merece, mas você mas ela recebe. te encontra, você recebe. Então, minha mãe sofria muito comigo, ela poderia muito bem: "Some Abrir daqui, vai mão. viver tua vida", mas ela não abria mão de mim. Uhum, Então então já era ali eu falava: "Gente", né, e mesmo assim ela não me recebia. E meu pai, né, antes de falecer, meu pai me batia muito, né, eu e meu pai a gente não se dava bem, porque a gente era muito parecido. E aí meu pai me batia muito, meu pai não sabia bater, quando vinha bater, ele batia com soco, segurava meu pescoço, ele era bem violento comigo. uhum. Então, assim, a minha mãe estava sempre entrando no meio, minha mãe sempre ali. A minha mãe nunca abriu mão de mim. Eu sempre falo a importância de Deus na minha vida e como ele usou a minha mãe, né. Então mães, eu falei com a Rafaela ontem, a quantidade de mãe que me procura não é brincadeira, né. Porque infelizmente, né, e as mães que me procuram, os filhos cresceram na igreja, mas estão se afastando da casa do Senhor. E aí o que eu falo para elas é: "Ame seu filho, ame independente das É. escolhas que ele teve, ame o seu filho", que foi o amor de Deus através da minha mãe que me constrangeu, assim, demais. E aí, eu queria até aproveitar a oportunidade aqui
para fazer uma pergunta. Mandaram pra gente, porque a gente botou uma caixinha lá no Uhum. Instagram e algumas pessoas mandaram algumas perguntas para você. E uma delas é justamente como você se rendeu a Jesus, né? Como que foi esse encontro seu, o início da sua caminhada com Jesus, em meio a esse caos aí, já que a gente está nesse assunto, e sua mãe nunca abriu mão de você, mesmo você lá, nova, entregue um pouco a essa área dos vícios. Como que foi o seu encontro com Jesus? Como que ele te alcançou? Como que você teve essa oportunidade de mudar de vida? Bom, como eu, né, estava dizendo, minha mãe orou incansavelmente. A oração do justo, ela pode. O efeito da oração é uma coisa impressionante. Minha mãe orava, buscava, e aí eu me lembro que um dia a polícia entrou na minha casa, e aí a minha mãe comigo na rua, né, a polícia entrou na minha casa, aí a rua toda saía, né. É fofoca, né, gente, a rua sai, eu não vou falar não, porque às vezes tinha briga, eu também já saí pra ver. E, então, a polícia lá em casa, todo mundo na rua vendo, eu com a minha mãe, meu irmão chorando, aquela confusão. A gente foi até a Patama na época, né, era Blazer, e fui com a minha mãe. Aí minha mãe sempre orava, né, eu gosto muito do livro do profeta Samuel, né, e Ana orou, né, Uhum. Ana se levantou e orou. E a minha mãe, ela passou por esse constrangimento comigo na rua, mas aí teve um dia que Deus virou o negócio, né. E aí a minha mãe passava comigo na igreja para ir pra oração, passava na rua para ir comigo pra oração. E aí, nesse meio tempo que a minha mãe orava, eu comecei a fazer uma campanha, minha mãe: "Faz a campanha na igreja, às quartas-feiras", né, mas eu era usuária ainda, então eu fumava um baseado e ia pra igreja com a minha mãe, mas eu ia, Uhum. né. E aí foram 7 quartas-feiras na igreja que eu era, né. Na última quarta-feira, o pastor não fez o apelo, o pastor Alex de Lima. Ele não fez o apelo, Rafa, eu fiquei desesperada, que eu falei: "Eu quero", mas ele não fez o apelo. E aí eu já estava tão machucada, né, porque o mundo ele é cruel, ele é muito bom para tua carne, a gente não pode mentir, no mundo não tem nada. Mentira, tem sim. Tem pagode, tem funk, tem baile, tem moto, tem carro, tem luxúria, tem coisas boas para sua carne. Só que a gente não sabe nem o dia nem a hora, né, que a nossa senha é chamada, né, Rafa. E Exatamente. aí as coisas carnais, né, você não vai levar nada daqui. E aí, quando você ressuscitar, quando chegar o grande dia do Senhor, você vai poder ouvir: "Vinde bendito", ou "Se afaste de mim que eu não te conheço". E eu já estava tão machucada com o mundo, tudo na vida sentimental, tudo, sabe, eu não tinha nada, era uma vida muito vazia, então, assim, era uma dor, se você sente essa dor, é o vazio de Cristo que falta na sua vida. E aí eu já estava tão cansada, e eu queria o alívio que ele fala, né: "Vinde". Né, "Vem, eu vou aliviar vocês, eu vou tirar esse jugo, vem". E aí eu fui, porque estava muito pesado, Rafa, muito pesado. Droga, bebida, zoeira, sabe, tudo isso não preenchia. E aí eu Uhum. fui, né, uma sede, e aí nesse dia, no último dia da campanha, ele não fez o apelo, ele começou a orar para terminar o culto. E aí antes de orar o Espírito Santo, acho que o Espírito Santo porque Jesus às vezes ele é meio, como se fala? Como você brinca? É irônico, né? É, às vezes ele é Irônico. meio assim, sabe. E naquele dia ele deixou. E aí quando estava acabando a oração, o pastor falou: "Espera aí, eu esqueci de fazer o apelo". Quando ele falou: "Se tem alguém", eu já estava lá na frente chorando, levantando minha mão para Jesus. Aí veio minha prima Ana Carla, meu primo Antônio Márcio, minha mãe, todo mundo me abraçando. Então foi esse cansaço, né, Uhum. o peso do mundo, né, a tristeza que ela traz essa alegria, que é uma alegria falsa, né, e por debaixo dessa alegria falsa tem uma tristeza muito profunda, um vazio muito grande, entendeu. Então foi isso que me trouxe para perto de Jesus. E aí você disse que você fumava e ainda assim você ia para a Eu igreja, você não ia. estava completamente liberta. Isso é sim, maravilhoso, porque tem muita quebra a desculpa que muitas pessoas têm de que para eu ir Ah, ao encontro de Jesus, eu preciso estar liberta de tudo, ser perfeita. Não, eu vou do jeito que eu estou, porque lá ele vai fazendo a obra em mim, né.
Porque se muitas pessoas tivessem assim, eu preciso primeiro me libertar de tudo isso aqui para depois ir. Não, é através dele. Camila Barros até fala nisso, né? Tem uma pregação dela, vem você com a sua Um fubá, com tico-tico, ela fala. vem com o seu coisinha de maconha, Vem com vem tudo, com é. tudo. Porque aí Jesus faz a obra, né? Jesus liberta, Jesus transforma e daqui a pouco você não quer mais nada. Inclusive, né, aproveitando também essa oportunidade, qual foi o momento que marcou, que você viu assim que Deus de fato transformou a sua vida depois que você foi para a igreja, você foi alcançada, né, através da oração da sua mãe? Qual foi o momento em que você viu que, de fato, Deus estava fazendo uma obra ou tinha já feito uma obra em você? Um momento em que algo aconteceu que você falou: "Meu Deus, eu passei por isso, eu não". Teve um momento? Teve vários, né, mas eu vou falar Uhum. né. Mas eu preciso falar isso aqui, é o que a Bíblia diz, né, João escreveu, e escreveu muito bem, no Evangelho de Jesus segundo escreveu João: "Sem mim, Nada. nada". Então já tira da tua cabeça que eu depois que eu largar o cigarro, depois que eu largar a maconha, depois que eu largar a cocaína, depois que eu largar a pornografia, depois que eu largar a prostituição. E prostituição, gente, você tira da sua cabeça que é aquela menina que fica na beira da rua pedindo carona, Uhum. tira isso da sua cabeça. Prostituição é um dia tá com um dia tá com outra, sabe, não para com ninguém, tem uma vida, você não para com ninguém. Quando eu largar todas essas coisas eu vou, você não vai vir, não vai. Exatamente. Então você tem que vir do jeito que você está, vinde. É só você vem. Vem, entendeu? Vem, porque sem ele você não vai conseguir, você não vai conseguir. Então eu fui do jeito que eu estava. E aí teve um dia, né, eu era maconheira, fumava maconha o dia inteiro, literalmente, mas literalmente, maconheira, maconheira. Depois da maconha veio a cocaína, mas assim, eu era maconheira, né, falando assim em português bem. Aí teve um dia, mas aí eu comecei a usar cocaína, minha família, por parte de pai, infelizmente, tinha essa questão de alcoolismo, droga, e isso é perigoso, porque é genético, né, mas o sangue de Jesus é poderoso para quebrar qualquer tipo de genética também, tá. Jesus, Exatamente. ele quebra qualquer com Jesus não tem essa, não tem barreira, não tem muro, não tem céu de bronze, não tem nada. E aí eu estava indo para a igreja, eu lembro que eu voltei porque eu estava de camiseta, e lá era obra de restauração, né, então não Uhum. podia, mas eu não tinha roupa, né, de crente, minha filha, era short curtinho, era top, né, minha filha, eu só andava seminua na rua, né. E eu comecei a ficar constrangida, né, Rafaela, que eu via as irmãs tudo de saia, tudo Sim. cobertinho. E eu ia de camiseta, eu falei: vou em casa pegar uma jaqueta". Eu fui em casa, quando eu voltei, eu senti que eu chutei alguma coisa. E aí era um papel de cocaína, na época não era cápsula não, ainda era um saquinho de sacolé que eles vendiam. Cara, quando eu vi aquilo, era grande, alguém provavelmente perdeu, eu peguei aquilo na mão, eu olhei, entrei no meu portão e joguei dentro do rio. Hum. Se eu falar pra você que eu não tive vontade de ficar pra mim, eu vou estar mentindo. Eu tive vontade, mas eu renunciei, porque é isso, né, quando você vem, você começa a renunciar, não é o pastor, não é a tua amiga, não é ninguém, porque você começa a se aproximar de Cristo, né, e ele é santo, né, Rafa. E ele começa a te constranger, então você Exatamente. começa a abrir mão. Então nesse dia aqui, Rafa, foi um dia, assim, que marcou muito a minha vida, eu peguei aquele papel de cocaína e eu joguei dentro do rio e fui pra igreja. Hum. Esse dia marcou muito a minha vida, eu nunca vou esquecer, porque eu falei: "Não, eu não quero mais, eu quero seguir a Cristo e eu vou abrir mão de tudo que eu tiver que abrir". E eu O abri es mão, o espírito falou mais alto, muito né. mais alto, Você estava alimentando e é aquilo, vence quem você mais alimentar. exatamente, como você já estava ali caminhando, trilhando, seguindo, o teu espírito estava sendo fortificado, Sim, a ponto de você mas porque conseguir sem ele, nada podemos fazer. entendeu? Exatamente. Você está ouvindo? Vamos deixar um recadinho para Não vai quem está fazer. ouvindo a gente? Você que está ouvindo a gente e fica nessa desculpa de: "Ah, quando eu conseguir largar isso ou aquilo, eu vou começar a caminhar com Cristo". Não, você não vai. Se você ficar tentando por si mesmo, com suas próprias forças, você não vai conseguir dar o primeiro passo para caminhar com Cristo. Você tem que dar o passo do jeito que você tá. Sim, E no caminho, Deus vai fazendo a obra, porque sem Ele, nada podemos nada. fazer. Então, fica com essa palavra aí na sua mente, para você entender
que se você tentar por si mesmo, você nunca vai conseguir chegar perto de Jesus. Mas se você der o primeiro passo do jeito que você tá, no caminho ele faz a obra, né, Ele Karen? faz, ele segura assim, ó, na tua mão, Exato. entendeu? Ele segura, ele não solta. E a gente tem, né, na Bíblia inúmeros exemplos, mas Pedro, né, quando Uhum. ele teve a coragem de andar, né, ele caiu, mas Jesus segurou na mão dele, Uhum. entende? E levantou ele, porque eu também tive as minhas recaídas, Rafa. Sim. Eu me lembro que esse dia eu chutei e joguei fora. Mas como eu fumava muita maconha, eu tive a dependência química, Uhum. né, abstinência de querer, de ficar nervosa, e eu fumei. Teve um dia que eu já tinha recebido Jesus e eu fumei e fui para a igreja. Mas o Senhor, ele foi me lapidando, Deus Uhum. foi fazendo, e eu sei que não foi na minha força do meu braço, foi Ele. Se Ele não tivesse segurando a minha mão ali, eu não tinha conseguido. Eu me lembro uma vez, você quer falar uma coisa? Hum. Deixa você falar, né, Pode falar, Rafa? pode falar. Então Fica à fala a vontade. Aqui beça, nós João. estamos para João, fica ouvir. quietinha lá, só. Eh, eu me lembro uma vez que eu tinha começado a usar droga, eu conheci meu marido no mundo, né, Uhum. mas a gente não era casado nada não, mas a gente ficava, a gente dava uns beijos, dava uns beijinhos. E aí eu me lembro que eu comecei a usar cocaína na sexta-feira, a gente foi para o baile, né, e aí foi na sexta, aí começamos, sexta-feira e vira a noite, aí sábado, virado, tal, vai para casa, fuma, bebe, cocaína. Aí viramos de sexta para sábado, de sábado para domingo, droga, droga, droga. No domingo de manhã, a gente foi para um lugar lá, que é o chamado Beco, né, hoje está mais calmo, e começamos a usar muita droga, muita droga, muita droga. Diego estava comigo esse dia. E aí eu lembro que eu fui pra cheirar, né, no canudo e tal, só que o meu organismo já não estava mais aguentando, meu organismo já não aguentava mais. E a gente já tinha misturado, feito mesclado, que é cocaína com maconha, botado pra fumar e tudo mais, muita droga. Quando eu fui, meu organismo não aguentou mais, era mais ou menos 11h30 da manhã. Aí eu virei para o Diego e falei assim: "Cara, tô passando mal". Aí, tal, aí ele abriu um papel e tal, "Pra melhorar". Falei: "Não, tô passando mal". Meu coração começou a acelerar, eu comecei meio que ter dificuldade de respirar. Aí virei pra ele e falei assim: "Eu vou embora, vou pra casa". Aí era um pouco perto da minha casa. Fui pra casa, aí tinha umas amigas minhas até na laje, assim, elas até brincam: "Cara, tu estava com o olho de tanto, estava mastigando até a tua orelha", de tanta droga, Rafa. Meu Deus. Aí fui pra casa, minha mãe tinha ido trabalhar e meu pai também, só que minha mãe tinha se convertido. Uhum. E aí tinha um rádio lá em casa, minha mãe escutava Melodia, todo dia, né. E minha avó também, Fazia minha sucesso. avó acordava 5h da manhã com a Melodia lá no alto, eu sei todos os louvores da Melodia, porque a minha avó escutava e a gente tinha que escutar. Aham. E aí nesse dia eu comecei a passar mal, eu comecei a vomitar, vomitar, vomitar. Começou a sair sangue no meu nariz com uma pasta verde, eu não estava conseguindo respirar, possivelmente o início de uma overdose, Nossa. porque é uma cocaína toda misturada com remédio, então provavelmente meu organismo não aceitou, e eu comecei a passar mal. Eu liguei o chuveiro, mas eu não estava conseguindo respirar. Aí eu sentei debaixo, não respirava e saindo aquilo, eu vomitando junto, eu não estava conseguindo respirar. Eu olhei a rádio que ficava de frente para o banheiro da minha mãe e pensei assim: "Eu vou ligar aquela rádio ali, vai que sai alguma coisa dali para mim". Porque eu sabia que eu ia ligar e minha mãe sempre deixava na Melodia. Sim. Eu vou ligar a rádio para ver se sai alguma coisa dali. Ia dar meio-dia. E aí eu não sei se ainda tem na Melodia, mas domingo tinha uma oração do meio-dia na Rádio Uhum. Melodia. Aí o locutor começou a orar, né, ele começou a orar. Ele começou a orar, mas de repente ele parou de orar. E ele virou e falou assim, o Espírito Santo me impulsiona, né, de falar isso daqui. Aí ele falou assim: "Você jovem, que está no mundo da cocaína, o Senhor vai escrever uma nova história na sua vida". Nossa. Na mesma hora, o sangue estancou e eu parei de vomitar. Foi instantaneamente, Rafa. Meu Igual a Deus. mulher do fluxo de sangue, Aham. porque eu não encostei, mas ele liberou uma palavra. O Espírito Santo usou ele na rádio. Uhum. Ele nem sabe, eu não sei quem era, eu não lembro quem estava orando. Ele liberou essa palavra e na mesma hora o sangue estancou, eu parei de vomitar e minha respiração voltou. Eu não era crente, mas o Senhor me alcançou naquele dia ali, naquela manhã de domingo. Daquele dia em diante, eu nunca mais coloquei cocaína no meu nariz. O Senhor me libertou da cocaína naquele dia e eu não era crente ainda, Rafa. Meu Mas Deus. tinha gente orando, né, Rafael? Sim. E a oração, né, é poderosa, poderosa. Tem mãe que fica com raiva, eu não vou mais orar. Você tem que orar, você não tem outra opção. Você tem que orar. Não interessa como está o estado da tua filha, do teu filho, se está endemoniado, se vai para a Cracolândia, se não interessa se ele foi para o Rio de Janeiro, se ele virou, não interessa. Você precisa continuar orando, continue orando.
E Deus me libertou naquele momento, Rafa, instantaneamente. Meu Deus. Nunca mais coloquei cocaína. Eu não tinha aceitado Jesus ainda. E eu nunca mais coloquei cocaína no meu nariz. Meu Tanto naquele dia, quando eu chutei, e eu olhei aquilo dali, porque eu andava com os meninos que vendiam. Eu poderia ter feito muita coisa com aquilo ali, inclusive Uhum. trocado por maconha, Nossa. que foi que eu tive um pouco mais de dificuldade. Mas eu não. Porque o Senhor, naquele dia, Rafael, ele me libertou. Através de uma oração na Rádio Melodia. Eu queria saber Gente. quem é o locutor. Não sei quem Poxa é. vida, né? A gente. Como é que faz pra Queria saber? saber. Um Podia dia a gente vai saber. descobrir. Vamos abrir uma caixinha aí, você que assistia Melodia na época tal, e sabe aí quem, né? Poderia tentar juntar os horários, o dia, Pra ver, né? Foi em pra tentar 2009, saber. eu acho. É É. muito tempo. Tem muito tempo. Meu Deus, meu Deus. E Deus fez uma grande obra. Quem Deus diria? faz, ele não Deus- mudou não, Rafael. Exatamente. E para quem, né, igual você falou em relação à oração, vou deixar de orar porque eu não tô vendo resultado. Não tem como parar de orar. É só a oração que pode fazer isso. É só o Senhor que pode fazer as coisas através da nossa oração. Sim. E é claro que as coisas não vão acontecer de uma hora para outra, Não. né? Imagine quanto tempo sua mãe passou orando para que você fosse liberta, transformada e tivesse esse encontro com o Senhor. Foi no tempo de Deus, É. né? No momento certo, Deus ali fez a obra e não foi nem diretamente assim, através da igreja, talvez que você ia com ela, mas foi através de uma oração na rádio que você ali teve esse livramento Foi um grande livramento. e automaticamente foi liberta. Foi. Que a partir daí, então, você não. Cocaína, não. Aham. Aquele dia ali, eu Cocaína nunca mais. acabou. Nunca mais. Foi instantâneo. Meu Deus. Foi instantâneo. Deus faz. Deus faz. E para você ver como Deus é misericordioso. Eu não era crente, Aham. eu não frequentava a igreja, mas a oração, a fé daquele locutor, a autoridade dele de liberar a palavra na hora que Deus mandou ele A falar. sensibilidade. Cara, eu tava Né? do outro lado, ele nem sabe quem eu sou. Uhum. Ele nem sabe o que aconteceu, provavelmente. Sim. Mas olha o que Deus fez. Entendeu? Então talvez você pense assim: olha só, ele não sabe, ele não me conhece. E talvez você pense assim: a minha oração não está fazendo efeito. Mal você sabe que talvez seu filho estava na boca de fumo, poderia ter tomado um tiro, e na hora que você estava orando, Deus livrou. E É você nem verdade. sabe, Exatamente. nem sabe. Exatamente. Então ore, Sem cessar. entendeu? Jeremias 33. Jeremias 3:33. 33 clama a mim. Clama a mim e responder-te, anunciar-te as coisas boas, firmes, e que não sabe, tu não sabe o que está acontecendo, mas está tendo efeito. Exatamente. Pode não ver o resultado ainda, mas o resultado está Está acontecendo. chegando. Uhum. Tá chegando. Deus é o louvor da Cassiane, né? Quando ele fica em silêncio. É porque ele está trabalhando. Tá trabalhando. Literalmente. A oração é isso, é Deus agindo, A gente né, não no vê. invisível. Uhum. A gente não tá vendo, a gente não tá percebendo, talvez de imediato, mas ela tá fluindo. O Senhor tá agindo, tá se manifestando de alguma forma. Ele tá. E em algum momento o resultado vai ser assim, pá, Deus fez. Cara, eu preciso falar isso aqui. Fala. Eu morei numa favela, né? Fui morar numa favela num período de tempo, eu fugi de casa e fui morar numa favela. E aí a gente estava num parque. Se você procurar no Google, vai ter, porque saiu no Jornal Nacional e tudo na época. Uhum. A gente estava lá na quadra que é fora da favela. Sim. E estava tendo uma festa, tipo junina, né? E a gente estava lá, todo mundo dançando, tava eu uma amiga minha de Petrópolis também, a Monique, que hoje também, graças a Deus, levantou a mão para Jesus. E aí, tinha um policial apaisando nesse dia lá. E os traficantes descobriram. Eles desceram. E começou tiro. Eles começaram a trocar tiro no meio da festa. Então foi uma correria muito grande. Essa minha amiga em pé gritando: eu quero a minha mãe! Ela gritou literalmente: eu quero a minha mãe! E aí todo mundo abaixa, deita. Porque a gente não estava acostumado com o Rio de Janeiro, Petrópolis. A gente deitou e tudo mais ali no chão, todo mundo. E aí, quando muito tiro, a gente conseguiu sair. Uma criança foi baleada, Uhum. perdeu até uma parte dos rins, acho que Meu tinha 6 Deus. anos. Uma moça foi baleada, tinha uma moça na minha frente que foi baleada na perna. Eu lembro dela, a menina olhou para trás e falou assim para mim: eu acho que eu fui baleada. Eu olhei a perna dela, o sangue descendo assim. Foi, mas corre, corre, corre. Todo mundo correndo, aquele desespero. Muito tiro. Quando a gente chegou na casa que eu morava, tinha uma senhora e um senhor que morava nessa casa, que eram os pais da minha amiga. Sim. Eles estavam de joelhos dobrados quando a gente chegou. Meu Deus. Olha Eles aí. estavam lá de joelhos dobrados. Então, não tem como você orar e não está acontecendo nada. Gente, isso não existe. Não está acontecendo nada. Você não está vendo,
Mas falar que não está acontecendo, minha amiga, você está muito enganada, porque está Exatamente. acontecendo alguma coisa. É verdade. Sempre acontece, né, Uhum. no mundo espiritual, ele tá se manifestando, o espiritual existe e Deus trabalha no mundo espiritual, a gente só não vê, gente, mas o agir Creia. de Deus tá ali se manifestando de alguma forma, só Sim, creia, creia. creia. Me diz, Karen, e aí nesse processo, teve algum momento que você já, né, no caso, caminhando com Cristo, tendo sido liberta, alguma coisa pesou que você pensou em abrir mão, porque a dificuldade começou a apertar, as lutas, porque a gente sabe que a vida cristã, né, a vida com Cristo não é fácil. Uhum. Mas diga pra gente se houve um momento em que você falou: "Ah, chega, pra mim isso daqui não dá mais não, eu vou abandonar, eu vou desistir". E se houve, por que que você não foi por esse caminho? Por que que você não desistiu? Olha, se eu falar para você que eu falei: "Ah, eu não quero saber mais disso não", assim, falar: "Não quero mais". Eu acho que, assim, já teve desânimo de falar: "Ai, será que isso é para mim?". Uhum. Pregar, um exemplo, né. "Será que isso é para mim?". Essa coisa assim, sabe. Mas de falar assim: "Eu não quero mais", porque eu não imagino a minha vida sem Jesus. Não dá. Pra Ai, quem gente, experimenta Jesus, eu não viver consigo sem me ele imaginar depois, sem ele. Ele é o imaginar. amor da minha vida. Eu amo meu marido, mas Jesus é o amor da minha vida. Eu não consigo me imaginar. Minha vida sem ele não tem, Karen, sem Jesus. Não existe essa possibilidade. Agora, falando assim de ministério da palavra, de pregar, gente, assim, é puxado. Eu não vou mentir para você, não tem frustração. E não tem nenhum segredo, não. Tu vai chorar mesmo, entendeu? Porque a vida não é um dorama. Entendeu, amiga? Não é o Morão do Amor. Pois é, não é. Não é E mesmo. assim, tu vai chorar, tu vai sofrer, entendeu? Vai ficar frustrado. Porque às vezes é a impressão que tá todo mundo indo, tu tá ficando para trás. Tu vê a promessa dos outros se cumprir, a tua não se cumpre. Então tu sente frustração, tu fica triste. E assim, não tem segredo não. Tu vai chorar. Eu choro. Eu Eu fico também. triste. Eu penso, ah, não, não vai acontecer nada comigo. Não tem um segredo. É o processo da... Jesus chorou. Exatamente. Jesus se alegrou, Jesus cantou. Então, assim, você não vai? Vai, você vai sentir vontade de desistir, você vai sentir vontade de abandonar tudo, você vai sentir vontade de correr, de gritar, dá uns gritos na tua casa, chora, se frustra, reclama com Deus, depois volta para o teu lugar, se posiciona. Porque é o que acontece, não é errado. Sim, A gente chora, exatamente. esperneia, não adianta nada, que não adianta fazer pirraça com ele, entendeu? É perca de tempo, você está perdendo tempo. Mas a gente faz, né? Exatamente. A Uhum. gente chora e fala, não é possível. Tem dia que eu olho para Deus e falo assim, eu queria dizer para o senhor o seguinte, eu entendo, mas eu não concordo, tá bom? Essa forma que o senhor Né. está fazendo não tá legal para mim. Não é legal. Mas ele Poderia não tá a nem gente aí. tenta negociar, né, a gente tenta: "Senhor, por quê? Faz desse jeito aqui. Se o Entendeu? senhor fizer desse jeito aqui, eu faço desse jeito aqui", E a né. gente Aí faz jejum, a gente vai para monte. né, a gente Adianta tenta não. negociar com alguns propósitos, mas é a vontade de Deus que prevalece, É a né, vontade de Karen? Deus, então não tem como. Você vai se sentir. Pedro estava pescando a noite inteira e não pegou nada. Estava frustrado, estava mal, gente. Estava mal. Aí Jesus chega e fala assim: tá bom, joga a rede de novo. Mas a gente pescou a noite inteira, mas sobre a tua palavra, eu vou fazer de novo. Uhum. Ficou frustrado a noite inteira, não tinha nada. Mas aí Jesus chegou e falou: mas não era de madrugada, é agora, Pedro. Era agora. Então, assim, não tem jeito. Era esse Frustração vai tempo. vir. Era esse tempo que eu tinha, Pedro. É, Não era no teu tempo, não era Pedro. no teu Aquele tempo. tempo lá e do teu jeito, não era o jeito que eu queria que você obtivesse o sucesso, né? O resultado. É do meu jeito aqui, no meu tempo aqui. Aí a gente vai aprendendo, né? Que não Uhum. é na nossa força, que Não não é. é do nosso jeito, não é segundo o nosso conhecimento. Não é. Que a gente acha, né? Que, ah, não, mas eu já tenho conhecimento nisso aqui. Se eu fizer desse jeitinho aqui, Deus vai abençoar. Se não for da vontade dele, o tempo dele, Ele é. não vai. Eu, Não. infelizmente, vou ter que te frustrar. Não vai. E a vida é isso, tá, gente? A vida é feita de não, de porta fechada. A Sim. vida é feita de falta de oportunidade. A vida é feita de esquecimento. A vida é feita de, às vezes você vai ser deixado de lado, às vezes você vai ser desprezado. É a vida. É a vida. Não existe, ah, eu sou crente, tudo vai dar certo. Nem sempre. Nem sempre vai. Mas Verdade. isso não significa que Jesus vai estar longe de você, vai abandonar você. Mas as frustrações, a vontade de correr, faz parte da vida. Não tem segredo, não. É isso aí mesmo, galera. Chore, grite, mas continue no seu lugar. Permaneça na presença do Senhor. Permaneça, exatamente. Porque quando Deus tem um propósito, só nos
nos é permitido permanecer nele, né? Se Deus tem um propósito com a gente, não adianta nem a gente tentar fugir, né? O propósito Que dele diga vai Jonas, né? prevalecer, né? Tenta fugir, mas Deus vai lá, alcança e traz de volta e vem pra cá, É. porque é aqui que eu quero te usar. E aí, você acha, né, nessa questão de propósito que nós estamos aqui falando, você acha que em relação a propósito, nós temos como, em algum momento, confundir o que a gente tem como objetivo de vida em relação a propósito de Deus? Por exemplo, às vezes eu tenho um sonho. E aí eu acho que esse sonho é o propósito de Deus para minha vida, né? E aí eu confundo porque Deus tem um propósito que é diferente para mim, mas eu tenho um sonho e eu acho que o meu sonho é a vontade de Deus, é o propósito que Deus tem para mim. Você acha que tem como a gente distinguir, né, o que é nosso sonho e o que é propósito de Deus? Eu tenho certeza. Um tempo atrás, eu estava conversando com uma amiga e ela estava falando sobre, eu estava procurando uma casa e tal. Estou tantos anos procurando, mas nada dá certo. Aí eu, ela é. Deus não fala nada. Eu falei, tu tem certeza que Deus não está falando? Nada, ele não fala nada. Você não conseguiu nenhuma casa, você está tanto tempo nessa casa, porque teu sonho é outra casa. Mas você já parou para pensar que o propósito de Deus é onde você está? Aham. Sim. Pronto. Então, assim, eu tenho vários sonhos, meu Deus, e eu, sabe, eu sou sonhadora, galera. Mas tem sonho que Deus não precisa nem de usar ninguém para falar. Eu sei que não é da vontade de Deus eu estar em alguns lugares, realizar algumas coisas. Um exemplo, eu tenho um sonho de ir para Disney. Todo mundo fala assim, tu não quer ir para Israel? Não, eu falo, não, eu quero ir para Disney. Eu quero ir para Disney. Meu sonho é ir para Disney, mas eu não sei se é o sonho de Deus para minha vida. Porque eu não sei se Deus tem um propósito comigo na Disney. Cara, quer dizer que você não possa ir? Eu posso ir, obviamente. Agora, se é um sonho de Deus para mim, aí já é uma outra história. Essa é a minha vontade. Isso é o que eu quero fazer. Né? A gente conversava sobre isso ontem. A Rafaela, ela trabalha na mídia, a Rafaela é fotógrafa, a Rafaela tem podcast. E eu virei para ela e falei assim, Rafaela, você está glorificando o nome do Senhor. A vontade de Deus na nossa vida é que o nome dele seja glorificado. Não glorifica a Deus, não é sonho dele. Não é o sonho dele pra gente. Não importa o que você faça. Eu limpo o banheiro, tá glorificando a Deus? Faz parte do sonho de Deus pra sua vida. E aí Deus vai fazendo outras coisas. E aí tem um infinitamente mais, que aí é uma outra história. Tem dias que Deus dá uma mimadinha na gente sim, tá? Ele é pai. Ele é pai, né, gente? Pai, ele dá presente. Sim. Pai surpreende. Né? E tudo por causa de obediência. Tem infinitamente mais de Deus na nossa vida. Agora, o sonho de Deus sempre vai ser maior do que os nossos sonhos. Então, Karen, eu queria muito ser pastor, né? Eu queria muito dirigir uma igreja. Mas é de Deus você dirigir uma igreja? Talvez Deus só quer que você seja pai mesmo, né? Maria. Gente, Maria é o maior exemplo. Maria não era uma grande missionária, não, gente. Maria era mãe. O maior propósito de Maria foi ser mãe, gente. Sim. Entendeu? E é isso. Você precisa estar no centro da vontade de Deus. Você tem os seus sonhos, mas Deus tem os sonhos dele para a sua vida. Eu não preciso estar num púlpito para estar cumprindo um propósito de Deus, né? De jeito nenhum. Por exemplo, se Deus tem um propósito comigo, não necessariamente por mais que eu pregue, eu penso dessa forma, por mais que eu seja pregadora, o propósito que Deus tem para minha vida não está apenas associado a um púlpito. Sim. Não é só estar em cima de um púlpito pregando que eu estou cumprindo o meu propósito. Eu estou cumprindo o meu propósito aqui, como a gente conversou ontem, né? No podcast, falando da palavra de Deus. Eu estou cumprindo o meu propósito se eu estou, de certa forma, conversando sobre Jesus com alguém. Então, eu estou cumprindo o meu propósito de pregar, que não está ligado ao púlpito, né? E a gente precisa começar a entender aonde Deus quer nos usar, né? Onde Deus tem para nossas vidas o cumprimento do seu propósito. E você acha que nessa questão de propósito, a gente consegue descobrir de uma vez, assim, de repente, o que Deus tem pra gente, ou é no processo, na caminhada com Cristo, que a gente vai descobrindo qual é o nosso propósito? Depende, né, amiga? Eu também acho que relativo. Tem depende. gente que já chega e não sei, E parece que é encontra. automático, já vai, né? Uhum. Quando eu recebi Jesus, o Senhor ele fez uma promessa: você vai levar minha palavra. E aonde eu ia, Deus falava.
E é uma coisa que vai te empurra. Uhum. Quando tu vê, tu tá fazendo. Sim. É inacreditável. Quando você vê, você simplesmente está fazendo. Mas é o que a Rafaela falou, né, eu aprendi isso com a pastora Helena Raquel, onde é o seu púlpito? Uhum. O seu púlpito pode ser num podcast, o seu púlpito pode ser no Uber, né, o seu propósito, né, o que Deus, ele estabeleceu sobre a sua vida, pode ser na rua. Nem todo mundo vai conseguir pregar na rua, Rafa. Tem É. gente que tem dificuldade de pregar na rua, tem gente que tem facilidade. Nem todo mundo vai atravessar o oceano e vai pregar às nações. Outros vão ficar só aqui. Uns vão ficar em Sapucaia, outros vão ficar em Petrópolis, outros no Rio de Janeiro. E aí, essa questão de desenvolver o ministério, o propósito de Deus na sua vida, vai depender da tua disponibilidade, né, para começo de conversa, e em estar disponível naquilo que Deus quer para você. Tem muita gente que fica frustrado, por quê, Rafa? Deus, ele chamou a pessoa para ser diácono, para ser um diácono na casa do Senhor, obreiro, mas a pessoa, ela quer ser itinerante. E não foi chamada para Não isso. foi chamada para ser. Uhum. Aí fica frustrado. Mas esse era o propósito de Deus para minha vida, não. Foi o que você escolheu para sua vida, mas Deus te chamou para servir dentro da sua igreja. Uhum. Então esteja no centro da vontade de Deus, que você vai ser empurrado. O Espírito Santo, ele vai te impulsionar a fazer aquilo que Deus te chamou para ser. Amém, amém. Eu queria aproveitar, né, o papo tá muito bom, continuemos assim, mas eu quero aproveitar para poder falar um pouquinho sobre os nossos patrocinadores aqui do podcast, porque Deus tem abençoado as nossas vidas, né, Karen? E Deus tem nos abençoado com alguns empreendimentos que têm apoiado o nosso canal, que têm apoiado o nosso programa aqui do podcast Pode Agraciar, e eu não posso deixar de falar um pouquinho sobre eles, né, porque eles são uma bênção de Deus para as nossas vidas. Por exemplo, nós vamos começar aqui falando, né, sobre os chocolates da Luari. Ela é uma bênção para nós aqui, né? Ela tem abençoado as nossas vidas com chocolate, seus doces, e ela trabalha fazendo doces para eventos, para aniversários. Quem tiver interesse de saber um pouquinho mais sobre o trabalho dela e contratar, pedir, fazer encomendas, nós vamos deixar o Instagram dela aqui para você começar a seguir e apoiar o canal, tá bom? Em relação aos nossos patrocinadores. Nós temos também a Sinal Verde, que é a loja da nossa cidade, que remete a loja de roupa e sapatos no geral. Lá você encontra de tudo, Karen. Lá você encontra Olha. sandália, sapato, roupa. Passou os dias dos pais aí, ó. Nós fizemos uma propaganda lá para o Dia dos Pais. Lá tem muitas roupas maravilhosas. Inclusive está chegando aí também a exposição. Já já tá chegando a exposição da cidade. Se você não tem roupa, vai lá na Sinal Verde, porque lá tem vários looks que nós recomendamos para você pegar para fazer parte da exposição. Temos a nossa Docecri. Cadê a Docecri? Porque nós não podemos deixar de falar, né, da nossa Docecri, porque ela tem aqui bolos. Nós já comemos, gente. Fala aí, Karen. Sério. É tão bom. João é o nome do menino. É, gente, para quem não sabe, Não. a Docecri, ela é Ainda tenho vontade de comer. feita. Quem é o dono da Docecri é um rapaz, tá? Um jovem chamado João, que tem até o seu programa lá também, Papo com João, programa do povo. E é ele quem faz os bolos. Mostra aí, Karen, pra sua Gente, câmera sério. ali, ó. E nós já comemos a metade Vou do levar bolo. esse, inclusive. Não quero saber se é da Rafaela. Nós chegamos aqui, já comemos, fomos conversando, batendo papo, comendo cafezinho ali, e aí foi. E aí metade do bolo já foi embora. Muito bom, Muito recomendamos. bom. Deixaremos o Instagram para vocês também seguirem lá e Segue. acompanhar todos os tipos de bolo que o João vai fazendo e postando lá na rede Ele social dele, arrasa. tá? Arrasa, ele é muito bom. Nós temos também a nossa Nancy, né? O restaurante da Nancy. Nós não podemos deixar de falar desse restaurante maravilhoso. A Karen teve a oportunidade de almoçar lá no domingo. Bom. Da nossa amiga Paulinha, que Deus continue abençoando. É uma das Delícia. apoiadoras do canal, também com o seu restaurante. E ela é uma benção. O restaurante é maravilhoso. O restaurante fica logo ali na BR, na rodovia aqui da cidade. Se você está passando por Sapucaia, não tem aonde parar para almoçar, gente, já recomendamos. Muito bom. Restaurante da Nancy. Se você quiser parar para poder dormir também, sabe? Ah, tá cansado, quero conhecer um pouquinho mais Sapucaia. Então nós vamos simplesmente falar sobre o hotel que também tem lá no restaurante. Você pode passar a noite lá, pernoitar, passar o dia, fica à vontade. Lá é incrível, maravilhoso, e você vai
gostar bastante. E, lógico, nós não podemos deixar de falar também da Requinte e do nosso amigo Fabiano Fernandes, que trabalha com gesso. Primeiro falaremos dele. Ele trabalha com gesso, está rebaixamento de gesso, drywall, ele faz boiserie na parede, tudo aqui no estúdio quando nós precisamos fazer algum tipo de trabalho relacionado a drywall ou gesso, ele que faz pra gente. Vamos deixar o Instagram dele. Tem preço, tem qualidade, tem agilidade, tá? Você vai gostar muito e eu super recomendo. E lógico, não podemos também deixar de falar da nossa parceria com a Requinte. A Requinte é uma bênção nas nossas vidas. A Requinte, ela veio aí para poder agregar. Ontem também nós estivemos lá, né? Muito bom, A gente. Requinte, ela veio simplesmente aí Uma para... pizza muito boa. Muito boa, né? Nós comemos pizza, batata. Só coisa só. Como que a gente conseguiu? Mas estava muito bom, meu Deus. A Requinte, gente, é maravilhosa. Tudo que você precisar tem na Requinte. Tem salgado, tem hambúrguer, tem pizza, tem porções e tem caldo. Até caldo eles estão fazendo também na época do frio, gente. Tudo que vocês quiserem na Requinte tem. Depois do culto, vai lá. Depois de um dia de trabalho, não tá querendo fazer comida? Pede o seu lanche na Requinte, a entrega é rápida, a comida é maravilhosa e você vai super gostar, tá bom? Então, assim, nós agradecemos os nossos patrocinadores e vamos aí dar continuidade no nosso Vocês arrasaram podcast. Aí, em tá apoiar vendo? o Pode Agraciar. Exatamente, gente. Muito obrigada pela parceria. Karen, vamos continuar falando de propósito, né? Eu sei que você tem um desejo no seu coração que você já compartilhou com a gente, compartilhou comigo, e que esse desejo, esse sonho, ele ainda não se realizou. E eu quero falar um pouquinho, queria que você compartilhasse com a gente, né? Você tem um sonho, e eu não vou falar, né? Você sabe, você Fala, compartilha. amiga. Então tá, ela tem um sonho, pode falar. Ela tem um sonho de Vai ser. daí, Evaristo. Tô falando, gente, é alegria pura. Ela tem um sonho, gente, de ser mãe. E esse sonho ainda não se realizou. Nós sabemos que Deus tem um tempo, né, para todas as coisas. E eu gostaria que você compartilhasse com a gente um pouquinho sobre, né, esse sonho, o propósito que você tem em relação a esse desejo. Compartilha um pouco com a gente. Propósito, né, amiga? Uhum. Tempo de Deus. Sim. Não adianta, menina. Olha, Deus, ele irrita a gente às vezes. Faz a gente chorar. Mas eu tô casada há 14 anos com o amor da minha vida, Diego, lindo, maravilhoso. Ai, Senhor, muito obrigada, Pai. Porque só Diego pra me aguentar, gente. Você quer saber se eu sou uma boa pessoa? Pergunta pro Diego. E a gente, desde o início, a gente tentava e tal, não engravidei. Aí fomos ao médico, descobrimos tudo mais, tem tratamento, tudo mais, faz isso, faz aquilo. Mas a Bíblia diz assim, ó, e o Senhor fechou a madre de Ana. O dono da chave de Davi, quando ele fecha, meu amigo, ninguém abre. Mas também, quando ele abre, ninguém fecha. E não tem jeito, né? Você que é mãe tentante, você que está esperando, né, essa graça, né, de gerar no seu ventre, espere em Deus. No começo eu sofria, Rafaela, menina, olha, eu chorava, eu ia para o monte fazer campanha, eu orava no círculo de oração, que eu fui líder de círculo de oração, tá? Me respeita, Nossa! Rafaela. Eu fui líder de círculo de oração um período de tempo da minha vida. E a gente orava, a gente fazia campanha, a gente pedia a Deus, Senhor, 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 né? Mas o Senhor fechou a minha madre. O tempo foi passando, a gente vai criando um pouco mais de maturidade, obviamente, né? Tenho muito que aprender ainda, tenho 36 anos, estou aprendendo e quero aprender muito mais de Deus. Mas aí Deus não falou nada. Pelo contrário, ele sempre, de vez em quando, sempre não, ele usa alguém para falar, ó, vai acontecer, tu vai gerar. Só que Deus trouxe um entendimento para minha vida. E o entendimento foi: não adianta ficar ansiosa. Uhum. Não fiqueis ansiosos. Porque o meu tempo vai chegar na tua vida. Ansiosa ou não, já tem um tempo determinado. Chorando ou não, já tem um tempo determinado. Sofrendo ou não, já tem um tempo determinado. Em depressão ou não, já tem um tempo determinado. Então, quando eu entendi isso da parte de Deus, eu parei de sofrer. Então, hoje em dia, eu não oro a Deus pedindo a Deus para abrir minha madre. Eu não oro pedindo a Deus filhos, nem filhos mesmo, literalmente, tá?
Senhor, isso é verdade, não vem com gêmeos, Senhor, vamos estar aqui conversando aqui inclusive, tá? Porque Deus também ele tem dessas, né. É. Vou Não, até você falar de uma quer? Eu vez vou te aqui, abençoar, né? Toma Deus logo de 2. aqui, tá bom, mas, né, cumprir o teu querer, mas assim, né, se puder. Então, Deus já sabe o dia, a hora, o momento, o tempo, as estações, e eu não vou ficar sem dormir por causa disso, eu não vou. A vida em si já é trabalhosa, né, inclusive esses dias agora são dias trabalhosos, Rafaela. Uhum. Eu queria saber quem não tem um problema psicológico hoje em dia. É complicado, então assim, eu não vou ficar sem dormir. Meu Deus, por quê? Por quê? Porque não é o tempo dele na minha vida. Uhum. Então a hora que ele falar: "Chegou o teu tempo de gerar", eu tô aqui, eis-me aqui. E se acontecer também de eu não gerar, gente, ninguém vai morrer por causa disso não. Uhum. É a vida, nem sempre Deus vai falar sim. Mas como é Deus não é Deus de confusão, eu já recebi promessa, então eu estou esperando no tempo dele. É aquela questão, né, você sabe o que aconteceu com Sara, né, você que é uma inventante. "Cara, eu já estou com 40, para de palhaçada, vai ler a Bíblia". Sara, gente, quase 100. Senhor, tem misericórdia de nós. Mas é isso, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende os propósitos de Deus e que o tempo dele é perfeito, a gente não sofre tanto, Rafa. Então eu aprendi a não Sim. sofrer tanto. Uhum. Chorando ou não vai acontecer. Amém. Então eu não vou chorar não, ai ela, já tem muita coisa pra me chorar. Né, amiga, não pode chorar mais, né, a gente tem que Deixa sorrir. para outro motivo. Exatamente, exatamente, confiando em Deus, né, aguardando Sim. em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas, sabe do tempo, Ele é dono do tempo. É. O que que você diria para alguém que ainda não identificou qual é o seu propósito, né, ainda não teve esse entendimento, qual é o propósito de Deus para minha vida, como eu faço para descobrir o meu propósito? O que você diria para essas pessoas? Inclusive, amiga, se quiser ajustar o seu microfone aí um pouquinho mais para cima, isso. Que aí você consegue deixar ele um pouquinho mais ajustado aqui à sua altura. Pode. Obrigada, Rafaela. Vai daí, Evaristo. O que você diria para justamente essas pessoas? Rafa, não sei ainda qual é o meu propósito. Não sei qual é o meu propósito, não sei o que Deus tem para minha vida, não sei para que Deus me chamou. Como eu faço para saber? O que você diria para essas pessoas? Não chega. Recebeu Jesus, aceitei Jesus, estou na igreja, ou já está, não fica correndo atrás de você precisa ser alguém, você tem que acontecer alguma coisa na sua vida. Só viva uma vida com Deus, e Ele vai encaminhar você naquilo que Ele tem para sua vida. Porque essa pressa de querer ser alguém, de querer ter um chamado, qual é o meu chamado? O teu chamado é servir ao Senhor. Sirva ao Senhor com todo o coração, com alegria, com amor. E aí o Senhor ele vai te orientando, como a gente já falou aqui, vai te encaminhando. Mas às vezes esse afã, essa vontade de querer ser, de querer ter, eu tenho um chamado, eu tenho um ministério, eu faço isso. Você não precisa de ficar eh, abafado, ansioso, com pressa de ter alguma coisa, porque geralmente as pessoas, elas gostam de mostrar para as outras que elas têm alguma Sim, coisa. "Ó, eu tenho um ministério, eu tenho um chamado, eu tenho isso, eu tenho aquilo". Só que sustentar um chamado não é fácil não, gente. não é. E aí tem aquela questão de pular, né, os degraus da vida, né. Ontem eu falei isso, eu vou falar aqui. Aí tu tá: "Não, eu vou pregar", tu nem sabe se é isso, né, que Deus tem pra tua vida. "Eu vou Esse é o pregar", e tu propósito. começa, vai pra um lado, vai para o outro, vai pra um lado. Daqui a pouco tá cansado, tá desanimado, tá frustrado. Sabe por quê? Porque te faltou EBD, tu pulou o processo. Te faltou uma cantina, trabalhar lá com as irmãs lavando panela até 1h, te faltou lavar um banheiro, te faltou ser zelador da igreja, porque é no congregar que Deus mostra pra você pra que Ele te chamou. Então não fica afoito não. "Ah, eu quero, eu faço". Só sirva, principalmente na sua congregação, onde você congrega. É lá que você vai descobrir o que Deus tem para você e qual é o seu chamado. Exatamente, amém. É assim que a gente descobre de fato como É. é que é. E a gente tinha falado um pouco sobre o seu sonho, em relação a ainda não estar vivendo esse sonho, né, você sabe que é promessa de Deus, Deus prometeu para você, você tem esse desejo, esse anseio, mas como é, eh, receber o não de Deus em alguns momentos? Porque a gente entende que quando Deus fala não, não é às vezes um não permanente, não é o tempo ainda.
né? O não de Deus não é aquela coisa, eu não vou te dar. É tipo, não é o tempo agora. Como que a gente aprende a lidar com essa frustração, já que você compartilhou um pouco sobre isso, né, com a gente? Como que a gente aprende a lidar com esse não de Deus? Não é o momento. Não vou te dar agora. Não é o tempo agora. Não vou fazer do seu jeito agora. Então, assim, como a gente aprende a lidar com a questão da frustração de Deus não fazer quando a gente quer ou como a gente quer? A Bíblia diz assim, ó: "E o Senhor se lembrou de Ana". Hum. Esse se lembrou não é que Deus esqueceu, mas que chegou o tempo de Deus realizar Hum. a obra, né, no ventre de Ana. O ventre de Ana, né, você sabe da história, né, Penina, elas brigavam entre si, a Bíblia diz que elas, né, que Penina era sua competidora, se é competidora é porque Ana também respondia, as 2 brigavam. Acredito eu que o maior propósito de Ana era fazer com que Eucana fosse pai, né, por Uhum. mais que ela tinha o amor dele, ganhava porção dobrada, Hum. né, lá do sacrifício, né, mas ela queria torná-lo pai, só que o que Deus tinha para o ventre de Ana não era só para realização Do dela, desejo dela. Eucana, ou para mostrar para Penina: "Eu também gero", não. A Bíblia diz que a lâmpada de Israel estava quase se apagando. Ofni e Finéias estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E aí Ana gera Samuel. Samuel veio depois de Ofni e Finéias, Deus matou eles e levantou Samuel como um grande profeta. Quem foi Samuel? Juiz, sacerdote, Sacerdote. profeta. E ainda tinha o pacto nazireu sobre a vida dele. Então, Ana, ela não gerou um desejo do coração dela, um desejo do coração de Eucana. Ana gerou um desejo do coração de Deus, alguém que manteve a lâmpada de Israel acesa. Sim. E por que às vezes a gente se frustra? Porque a gente quer realizar os Pro nossos nosso. sonhos, os nossos desejos, as nossas vontades. A Bíblia diz, né, pedis e não recebestes, E pede porque mal. a gente pede para, né, satisfazer o desejo da nossa carne, da nossa, né, nossa vontade, Sim, nosso ego. sim. Então Deus às vezes não dá, não concede por conta disso, né? Às vezes Deus até quer dar, mas primeiro precisa trabalhar isso na gente. Nossa, Deus demais. precisa, não, eu vou te dar, mas primeiro eu preciso justamente trabalhar esse interesse. Porque até então o seu interesse em ter isso aqui não está sendo para glorificar o meu nome. Eu preciso primeiro trabalhar isso em você, para que quando eu te entregar, você glorifique o meu nome. Não use isso como uma glorificação de tipo, ai, eu sou queridinha de Deus porque Deus fez Uhum, isso louvado aqui para, seja eu. louvado seja eu. Deus tem que trabalhar. E a gente é assim, né, cara? A gente não Sim. adianta a gente também dizer, ah, não, Pelo amor de Deus, Se Deus me der o carro dos sonhos, minha filha, eu não vou bracinho pisar para nele. fora e óculos Aí Deus, e escuro. aí não dá nem carona pra ninguém, né? Vai lá e não tá nem glorificando o nome de Deus. Enfim, Deus precisa trabalhar isso na gente, de Sim. fato, né? A gente precisa ser moldado por Deus antes de receber o sonho, a realização daquilo que Ele tem para as nossas vidas, né? É, e a frustração você tem que aprender a lidar com ela, Exatamente. entendeu? Não tem, é dentro da frustração que Deus vai forjar o teu caráter, né, dentro da frustração. Se Ana não tivesse ficado frustrada, ela não tinha ido para o templo, ela Uhum. não tinha chorado, ela não tinha orado, ela não tinha se Sim. humilhado para Deus, Sim. né. E aí, tem situações que são difíceis que nos levam para o propósito, que nos conduzem ao propósito. Eu lembro até também de José, por exemplo. Olha Sim. como que ele se frustrou em relação a um sonho que teve, mas o sonho não foi nada do que ele imaginou, né? Ele sonhou e logo depois foi vendido pelos irmãos, foi parar no Egito, foi escravo, foi preso, tava. Gente, olha todo o processo do que ele passou até depois Ele ele. virar governador. Exatamente, entendeu? E ali, depois que ele virou governador, ele entende qual era o propósito É, daquilo que ele sonhou lá atrás, né? sim. Aquele sonho que eu tive, talvez ele talvez não, ele não entendia, mas se ele tivesse recebido sem estrutura, aquilo ali não faria com que o nome do Senhor fosse glorificado. Ele passou por todo um processo, depois que ele entendeu o processo, ele pôde dizer lá, né, para os seus irmãos: não foram vocês que me venderam, não. Isso aí foi propósito de Deus. Vocês me venderam porque Deus queria que fosse assim. Para quê? Para tratar comigo. Eu precisava ser moldado, né? Eu precisava passar por esses processos. E aí
Tem situações na nossa vida que a gente não entende, que a gente passa aflições, perseguições, tribulações e por aí vai, porque a vida cristã não é fácil, mas que a gente entende que é uma necessidade a gente passar para ser provado por Deus, para receber estrutura da parte de Deus, passar por todo esse processo, para quando receber de fato aquilo que Deus tem para gente, a realização do sonho, nós estejamos ali para glorificar o nome do Senhor, né? Sim. E assim, gente, vamos combinar aqui? José foi vendido pelos irmãos. E assim, foi vendido, mas eles queriam era matar. Uhum. Olha só, gente, olha a situação. O cara foi vendido como escravo. Escravo. Ele foi esquecido dentro da cadeia, preso na prisão, foi esquecido. Então, assim, um não de Deus, O que é isso, né? um não de Deus, só que é assim, Deus é o que? É uma lâmpada, é o gênio da lâmpada. Tu esfrega e aí toma, aí, minha filha, você é maratona. Ah, minha filha. Então, olhando para. Quando a gente olha para a Bíblia, e assim, a gente olha para a nossa vida, a gente não passa nada do que eles passaram. Nada. As nossas frustrações, É só um você me detalhe. desculpe, é bem medíocre, Uhum. né? E é o que a gente aguenta, né? Eu sempre falo isso, né? Quando a gente começa a estudar a história da igreja, a perseguição, quando a gente começa a olhar para o Coliseu, como as coisas eram feitas, né? Tudo que aconteceu, Herodes, Nero, né? Todas essas perseguições, o que que a gente aguenta? Gente, eu não aguentaria. Eu não aguentaria um Coliseu. Rafa, tu aguentaria um Coliseu, Não, Rafa? E aí o que que a gente de aguenta? A jeito gente nenhum. aguenta desprezo. A gente aguenta cara torcida. A gente aguenta gente que não gosta da gente. E isso é muito medíocre. A gente vem numa geração que as lutas que a gente passa hoje é exatamente o que a gente aguenta. Então, assim, quando tu estiver muito frustrado por causa de um não de Deus, abre a Bíblia. Lê a história de José, lê sobre Paulo, lê sobre Pedro, lê sobre Timóteo, lê sobre Tito. Então, assim, que você vai começar a perceber que, pelo amor de Deus, olha, eu tô frustrada porque eu não tenho um carro. Uhum. Eu tô frustrada porque eu não Que tenho eu uma recebi casa. um não, é. E, gente, os nãos de Deus são para preservação. A gente tem essa mania de ficar achando, Deus me deu um não, Deus não tá realizando o meu sonho, Deus disse não para tal coisa. E a gente acha que por isso Deus não nos ama, né? Que por isso Deus não tem um propósito com a gente. É, Deus só tá nos preservando, porque às vezes o não dele é justamente é para uma nos preservar. proteção. Exato, uma proteção. E a gente não sabe receber essa proteção da De parte jeito nenhum. da A gente parte não de sabe Deus. mesmo. Gente, nós já estamos, cara, encaminhando para o final do Ah, podcast. Foi uma bênção receber aqui você. Você foi, assim, muito atenciosa, compartilhou suas experiências com a gente. E nós já estamos aí caminhando para o final, porque se pudéssemos, ficaríamos aqui muito mais tempo falando um pouco mais sobre o propósito de Deus nas nossas vidas, o propósito que Deus teve e tem na vida da Karen, né? Mas, infelizmente, não podemos ficar mais tempos aqui, senão a gente vai estender isso aqui, vai e vai durar, embora, né? né? E João já tá com E ela fome. Ele falou que come 11 horas da manhã. Eu falei, que é isso, João? 11 Ou horas? pois a nossa produção aqui já almoçou e nós não também, né, Karen? Como é que faz? Nós não Amiga, a gente vai comer a almoçamos. pizza de ontem. Olha, vê se pode. Não, cara, nós vamos almoçar. A Karen tá tentando acabar com a minha vida fitness. Meu Sim. Deus do céu. Mas vamos manter o foco. Mas, para caminhar pro final, Uhum. nós vamos aí, ó, acho que já tá na hora. Eu quero te fazer umas últimas perguntas, né, para você compartilhar com a gente aqui e deixar uma frase, alguma coisa que seja edificante para nós, tanto eu, né, como os nossos visitantes aí do podcast, os nossos Telespectadores. telespectadores, o nosso grupo aí, o nosso pessoal que nos acompanha, os nossos inscritos. Inclusive, gente, eu sou um pouco ruim nisso, mas eu tenho que falar pro pessoal se inscrever, né? Se inscreve, gente. Poxa, pelo amor de Deus. Se inscreva no canal, gente. Se Qual o seu inscreva no problema? canal do podcast Pode Agraciar. Vou falar aqui para essa câmera. Se inscreva, por favor, no canal do nosso podcast Pode Agraciar, porque Deus vai continuar falando com você através dos nossos entrevistados, das pessoas que passarão por aqui, vão, de certa forma, com a sua experiência, edificar a sua vida, trazer conhecimento, compartilhar conhecimento com você que vai agregar muito valor para a sua vida, tá bom? Então se inscreva no canal, segue no Instagram também, Pode Agraciar,
porque aí você vai continuar acompanhando os nossos convidados aqui no podcast, tá? Pra gente caminhar aí pro final, eu gostaria de falar para você, compartilhar com a gente, se você pudesse aí resumir o propósito de Deus em uma frase, qual seria, né? Deixar assim uma frase de incentivo para as pessoas que estão esperando descobrir qual é o propósito de Deus para a vida delas. Se você pudesse deixar uma palavra, uma frase, né, de incentivo para essas pessoas, o que você deixaria, o que você compartilharia para esses? Primeiro, tenham amigos que te aproximam de Deus. Isso você precisa de ter amigos que se aproximam de Deus. Eu tenho, né? Inclusive preciso falar isso daqui, né? A Rafa chegou na minha vida, eu conheci a Rafaela. Eu olhei, virei pra Verônica e falei assim: Verônica, a gente tava na Divec, ela pulando, igual. Falei, Verônica, essa menina ela vai ficar sozinha aqui no Rio de Janeiro. Verônica, ela tá acostumada. Eu falei, não tem como, olha o tamanho dessa garota. Tem 12 anos, gente, por isso eu aprendi ela. Mas é uma menina que encoraja a gente demais. A gente olha pra Rafaela, pra glória de Deus, de verdade. A gente olha pra Rafaela e pensa assim, cara, não tem nada que eu não possa fazer, porque ela mostra que se a gente quer, se esforça, a gente consegue. Então tenham amigas que você olhe, se espelhe, porque além dela ser essa pessoa que faz, ela é uma menina de Deus, uma mulher de Deus, né? A Verônica Martins, ela é aquela amiga que ela falou isso ontem, na hora que a gente estava saindo do carro, quando se fala de pregação. Eu me lembro que eu gravava uns vídeos, não sei o que, e a Verônica mandou assim pra mim. Eu pensei que tu fosse pregadora, não blogueira. Aí eu, meu Deus, tenham amigos. Eu sou muito bem cercada de amigos que me amam de verdade, e eu sei disso porque eles não passam pano, falam quando tem que falar, eles me amam e o cuidado deles é sendo amigos de verdade, que falam a verdade na sua cara, dou o que doer. E isso não afasta você deles. Então, assim, por favor, preciso fazer isso, né? Rafa, amo você. Amém. Nada de, aqui, flores em vida, tá, gente? Flores em vida. É verdade, gente. Né? Porque aí morre e fica, eu amo. Não é agora, Rafa, eu amo você. Eu digo mesmo. Né? Eu amo a Verônica, que por ela veio você. Sim. A Verônica é uma amiga, assim, que... Vamos fazer coraçãozinho pra ver também, por favor, né? Porque a gente fez pra Karen. Não, a Verônica, ela falou que eu sou um furacão, né? Mas a Verônica, eu consigo despertar nela uma coisa que ela não tem, paciência. Exatamente. Porque quem é minha amiga tem que ter paciência. Eu sou TDAH, diagnosticada não pelo TikTok. Então, tenham amigos, chore, sofra, mas não pare. É isso. É isso. Amém. E eu quero dizer também o mesmo, que você é uma bênção de Deus. A Verônica foi a ponte, gente. Foi. Através da Verônica nós nos conhecemos, né? Nós nos tornamos amigas. E glória a Deus seja pela vida da Verônica, Sim. né? Que foi esse instrumento de Deus. A Karen é uma bênção. Gente, a Karen é onde passa, ela traz alegria. Não tem como você estar triste ao lado da Karen. A Karen, e ela quer, eu não esqueço do dia que eu tava triste, no carro, chorando, e eu precisava conversar com alguém. A Verônica estava em agenda, não tinha como atender ligação. Gente, só tem a Karen agora, quem que eu vou fazer? Vou ligar pra Karen. Liguei pra Karen, tava dentro do carro, eu tava chorando, gente, eu tava meio assim, precisando de uma palavra, de uma oração, das frustrações, entendeu? As frustrações do propósito. Sim. Mas é maravilhoso você ter amigos, gente que te agrega espiritualmente, que aí eu liguei pra Karen, a Karen simplesmente orou comigo, liberou uma palavra sobre a minha vida. E falei, E vai ali tomar um sorvete. E aí, gente, eu acalmei, que eu tava meio ansiosa, começando até uma crise, assim, de ansiedade, sabe? E aí, nesse momento, a Karen orou por mim, né? Liberou uma palavra e Deus fez uma grande obra ali naquele momento. Eu fiquei calma e a vida continuou. É né? isso. Tá aí, ó. Aí, ó. Maravilhosa, glória meu bem. a Deus, glória a Deus. Altos e baixos. Viver com Cristo é isso. É altos e baixos que você precisa de amizades que te ajudem nesses altos e baixos. Porque se você não tiver amizade, vai chegar lá embaixo, vai ficar lá prostrado. Mas se você tiver amigos, eles vão lá, te estende a mão, te ajuda a levantar. Vamos que vamos. É isso aí. Tá sentindo dor? Mas vamos. Tá chorando? Mas caminha e chora. Chora e caminha. Caminhada com Cristo é isso, gente. Mas se nós pudéssemos deixar uma palavra para os ouvintes, eu vou deixar uma e você deixa outra, né? Vou deixar você primeiro. Não, vai você. Ah, então tá bom. Eu vou deixar uma frase aí, uma palavra para quem está nos ouvindo. Em relação ao propósito, se você ainda não identificou qual é o propósito de Deus para a sua vida, não desista, né? Em relação a tentar descobrir e se esforçar para descobrir.
Não fique simplesmente vivendo a vida do deixa a vida me levar, que, sabe, em algum momento aí eu vou encontrar o meu propósito. Não, ore nesse sentido, busque direcionamento em relação a Deus nesse sentido. Senhor, para que o Senhor me chamou? Aonde o Senhor quer que eu seja útil? No que o Senhor quer me usar? Eu estou aqui disponível, né? Faz como Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, se permita, se disponibilize. Ah, mas eu não posso. Pode, ele te capacita. Ah, mas eu não sei cantar. Ele te capacita. Vai lá, tenta, entra numa aula de canto. Vai aprendendo. Eu não sei ministrar. Vai falando pro espelho, entendeu? Vai aprendendo. Porque aí Deus quer te usar em algum propósito e no meio do caminho ele vai te revelando. Amém? Amém. Karen, deixa também uma palavra aí de incentivo. Só, né, na verdade, dando continuidade, né, o que ela disse. O preparo, ele é indispensável, né? Karen, eu já encontrei meu propósito. Deus me chamou para pregar a palavra. Bons livros, a Bíblia todos os dias. Um bom curso, se você puder. Karen, eu não posso, vai para a EBD. Se tiver uma oportunidade na igreja, aceita a oportunidade, vai tremendo, vai meio assim, com a boca assim, de vez em quando fica assim mesmo, é normal. Mas vai com medo. A pastora Camila fala muito isso no Chamados de Excelência, um curso que eu fiz. Vai com medo mesmo. Se prepare. Karen, Deus me chamou para louvar o Senhor. Então, invista. Invista no que você puder e como você puder. Karen, eu ainda não descobri. Sirva a sua igreja local. Ponto. É o que você precisa. E ame o Senhor. Independente de qualquer coisa, ame o Senhor. Faça para Ele, faça com amor, faça com alegria. E aí o Senhor, Ele vai te conduzir às águas tranquilas e o nome dEle, com certeza, vai ser glorificado sobre a sua vida. Amém, amém. Gente, então, assim nós finalizamos mais um programa do Pode Agraciar com essa convidada maravilhosa, amiga. Obrigada mais uma vez, tá? Deus abençoe a sua vida. Faremos aí mais programas com outros participantes que são abençoados também, que vocês vão até poder indicar, gente. Se você tem alguém que você gostaria de ver aqui no podcast, indica pra gente, porque a gente vai adorar. Quero ver a Priscila Maia. Priscila Maia, tô tentando. É porque as amigas são muito requisitadas, aí tem hora que fica difícil de conseguir encaixar, entendeu? Mas em breve nós teremos muitas outras pessoas aqui, amigas, compartilhando muito de Deus para sua vida e para que você seja edificado. Então, gente, muito obrigada por estar conosco nesse programa que nós tivemos aqui, mais um podcast do Pode Agraciar. Muito bom. Até a próxima. Peraí, deixa eu falar um negócio. Tu cortou, João? João, a gente vai fazer uma tour numa fazenda. E aí, a Rafaela vai gravar os stories. Ele vai contar toda a história daqui pra gente. Eu vou estar nessa, tá bom? Vai ser igual o Globo Repórter. Ela no caso, vai ser cidade. Agraciar Repórter. Então, amei Sapucaia, já te amo, já te considero. Obrigada, amiga. Obrigada a você, amiga. Deus abençoe. Gente, agradecemos a você que está nos assistindo. Então, venha participar com a gente do Pode Agraciar, se inscrevendo no canal e seguindo a gente lá no Instagram também do Pode Agraciar, tá bom? Então, salve agraciados. Até a próxima.